Meus irmãos, a paz do Senhor. De 10 eu estive em 9, tá bom? Podem sentar. Que alegria estar aqui com o pastor Jairo, pastora Cassiane, que amo, respeito, admiro. São muitos sentimentos bons e eu quero glorificar a Deus por isso. Estou aqui revendo pastoras, amigas, irmãs que amo no Senhor. E aqui é quase impossível citar nomes, que são muitas amadas e muitas queridas. Já fui muito abençoada pela mensagem que nós acabamos de ouvir com a pastora Nayane. Quem foi muito abençoado, diga glória a Deus. Que mensagem linda. Já ouvi algumas mensagens sobre H, mas nenhuma com essa grandeza de lições para a vida de quem está ouvindo, que é o grande objetivo ao se pregar uma mensagem, não é? Você sair dali sabendo o que vai fazer com aquilo. E nós vamos sair daqui hoje, pastora, sabendo o que vamos fazer com o que ouvimos. Deus em Cristo te guarde, te abençoe sempre. Pegue sua Bíblia e abra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Eu estive orando por esse nosso encontro, e o Espírito Santo ministrou uma palavra ao meu coração, especialmente às mulheres que estão aqui hoje. Profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Eu estou acompanhada pela Eveline Ventura, minha amiga, Eve, uma serva de Deus muito querida. Fica de pé, Eve, o pessoal vê a sua beleza e elegância. Deus te abençoe. Eve, opa! É uma pregadora, uma escritora, esposa de pastor, serve no ministério, e Deus me deu a alegria de tê-la também, nos ajudando no meu ministério, me enriquecendo, me ensinando, me abençoando, fazendo bons apontamentos para eu melhorar. Que Deus traga para a sua vida pessoas que melhorem a sua vida e melhorem você, tá bom? Ao findar este culto, esta reunião espiritual, os meus livros estarão disponíveis. Os 10 títulos que o Senhor Jesus me confiou estão disponíveis hoje. Mas eu quero falar especialmente deste trio aqui. Esse trio, ele é um trio para mulheres que cuidam. Onde estão aqui as mulheres que cuidam de outras pessoas? Levante a mão. Que bom ter você aqui. Eu recebi do Senhor a bênção de servir no ministério para mulheres aos meus 21 anos. Este ano eu estou completando 25 anos onde eu estou cuidando de mulheres. E desse lugar, do alto deste lugar, eu já vi algumas coisas. Me preparei, obviamente, para servir melhor. Li diversas autoras norte-americanas, hispanas, algumas brasileiras. E percebi, especialmente ao ler as norte-americanas e hispanas, que existe muita coisa que se repete em relação a países diferentes, mas também existem peculiaridades do Brasil, como obviamente existem peculiaridades em outros países. Existem coisas que parece que só acontece aqui, e é verdade, só acontece aqui. E eu resolvi falar às pastoras do Brasil, as mulheres que cuidam no Brasil, as líderes cristãs, as mulheres que ministram nos pequenos grupos, nos círculos de oração. O nome que se dá ao trabalho é o menos importante. Então eu digo que esse trio é um trio para mulheres que cuidam. Eu falo sobre o legado de Sara, quando o apóstolo Pedro diz que nós somos filhas de Sara, não temendo mal algum. O que ele quis dizer com isso? A profecia do silêncio, eu falo sobre uma profeta que profetizou num tempo de silêncio. O período interbíblico, ele é marcado por uma profetisa no final dele. Quem é ela? Ana. Simeão, quando vê o Senhor, diz: eu já posso morrer. Ana, quando vê o Senhor, se levanta para anunciar que ele estava ali.
Então, ela é uma mulher incrível. E, por fim, eu falo da liderança de um homem para ensinar as mulheres. Eu falo sobre o apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério nesse último compromisso radical. Eu acredito que você pode ler um por semana e em 3 semanas eu entendo que você terá pelo menos um pequeno curso sobre liderança cristã feminina. Pastora Cassiane, com muita humildade diante de tudo que você já faz e representa, eu quero te presentear com ele, tá bom? Linda. Aí eu vou ter um tempinho lá para fazer uma dedicatória para as meninas que adquirirem, tá bom? Profeta Isaías, capítulo 6, quem já encontrou, diga glória a Deus. Se você está sentada ao lado de uma mulher, de uma menina, informe a ela, a hora de viver o seu ministério chegou. Tudo bem? A hora de viver o seu ministério chegou. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios imundos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo. Vamos orar agradecendo a Deus por sua palavra? Levante uma de suas mãos. Eu preciso me ouvir um pouquinho melhor aqui, tá, meu irmão? Levante uma das suas mãos e vamos orar. Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. A tua palavra permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite. Glorifica o teu nome aqui. E por causa da tua palavra, levanta um exército de mulheres em ministério esta noite. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Em uma conferência como essa, muitos assuntos que dizem respeito à vida da mulher, à vida feminina, é abordado, é tocado. Nossos dilemas, dores, desafios. E é maravilhoso que se pense na mulher cristã, em uma conferência como essa, como um ser pleno, total. Falar sobre sentimentos, emoções, espiritualidade, sexualidade,
Tudo isso tem um valor e um lugar na vida da mulher cristã. Usando a minha oportunidade, o tempo que me é dado dentro desta conferência, onde tantos outros temas serão abordados, eu recebo o direcionamento do Espírito Santo para falar sobre uma área da sua vida, o seu ministério. Eu quero começar desafiando você a pensar que eu não estou falando sobre a sua vida profissional. Quero ainda te desafiar a entender em amor que eu também não estou falando sobre sua família. Aprenda a colocar cada coisa em seu lugar e dar nome a elas. Não facilita olhar para a vida profissional e acreditar que ali unicamente é o seu ministério. Como também não ajuda, muito pelo contrário, pode nos colocar numa rota grave de comodismo. Acreditar que família e ministério são a mesma coisa. Não são. Olhar o texto e a recomendação paulina que diz que aquele que não tem cuidado dos seus negou a fé e é pior do que o infiel, para acreditar que a família é o meu ministério, é um equívoco de interpretação e de aplicação. O que Paulo está dizendo é diferente. Ele está dizendo que se você negligencia a sua família, para que ministério? Se você negligencia a sua família, para que serviço espiritual? Porque se você não tem cuidado nem da sua família, você está desautorizado a fazer outra coisa. Mas em momento nenhum, a Bíblia diz, cuide de sua família e ok, você não precisa ter um ministério. Eu sei que é confortável dizer isso às mulheres. Talvez seja mais confortável ainda a alguns homens que eu diga isso. Mas eu não vou trair nem o que a Bíblia diz, nem o que eu acredito. Existe um espaço na sua vida para um ministério. E na última hora da igreja, como em nenhum outro tempo até aqui, Deus espera que eu ame minha família, honre minha família, cuide de minha família e cumpra o meu ministério. E que eu não use a minha família como uma muleta para negligenciar o meu ministério. Quem ainda está aqui, diga aleluia. Deus vai usar você. Deus vai usar você como cantora, como intercessora, como pregadora, como discipuladora, como voluntária no serviço social da sua igreja. Deus vai usar você. Deus vai usar você no ministério infantil. Deus vai usar você no ministério com surdos. Deus vai usar você na capelania hospitalar. Deus vai usar você para auxiliar os seus pastores. Deus vai usar você para liderar grupos específicos na igreja. Deus vai usar você na obra missionária, na obra evangelizadora. Deus vai usar você para um tempo específico, com uma graça específica, para falar a pessoas específicas, com a voz única que Ele confiou a você. O profeta messiânico Isaías vai receber uma visão sobre a missão dele. O profeta Isaías, em seu relato no capítulo 6, nos expõe um texto que está falando especificamente sobre o que quero abordar esta noite, chamado ao ministério. É isto que está acontecendo aqui. E o primeiro versículo deste capítulo: no ano em que morreu, faleceu o rei Uzias, eu estou utilizando agora a versão King James atualizada, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, a aba do seu manto preenchia todo o templo.
Eu afirmo diante disso, Deus também trabalha com datas. Quando eu iniciei esta ministração, eu disse que chegou o tempo de você viver o seu ministério. E agora eu estou dizendo que a Bíblia afirma que para Isaías foi no ano em que morreu o rei Uzias. Algumas coisas são para um certo ano. Algumas coisas são para um certo tempo da vida. E eu quero usar no poder do Espírito Santo, na 10ª Conferência Amigas de Deus, dizer que para você é o ano de 2024. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora, porque sinto o poder do Espírito Santo para repetir por mais uma vez. Na 10ª Conferência Amigas de Deus, eu ouso no poder do Espírito dizer que o ano para que você viva o seu ministério é 2024. Mas perceba que o texto diz que foi no ano em que alguém morreu, no ano em que alguém faleceu. Aí eu escrevo para não esquecer de dizer exatamente como quero dizer. Um acontecimento nem sempre precisará ser positivo para alterar positivamente um ministério. Eu vou repetir. Um acontecimento nem sempre precisará ser positivo para alterar positivamente a vida de uma mulher. Deus pode marcar em um tempo inoportuno aos homens uma grande oportunidade para a sua vida. No ano em que eu perdi quem amava. No ano em que uma porta importante se fechou. No ano em que tive um diagnóstico médico desfavorável. No ano em que alguém que eu confiava traiu-me. No ano em que enfrentei uma depressão. No ano em que lutei contra a síndrome do pânico. No ano em que passei por uma cirurgia com complicações. Nesse ano, Deus decidiu iniciar o meu ministério. Pode parecer para você algo difícil de ser acessado e entendido. Mas Deus tem a capacidade de alterar o sentido do calendário humano. Eu vou repetir. Deus tem a capacidade de alterar o sentido do calendário humano. Uma das provas reais disso é a festa do Purim. A festa do Purim era para ser o marco do extermínio dos judeus. Mas Deus usou a data escolhida por Ramã. Deus usou o mês escolhido por Ramã. Deus usou o dia escolhido por Ramã. Na agenda de Ramã estava extermínio. Na agenda de Deus estava livramento. Na agenda de Ramã estava vergonha. Na agenda de Deus estava exaltação. Na agenda de Ramã estava humilhação. Na agenda de Deus estava dupla honra. Eu quero dizer para você, sabe quando Deus decidiu santificar os primogênitos de Israel para ele? No dia em que ele matou o primogênito dos egípcios. Deus tem essa capacidade de pegar a agenda do caos para transformar na agenda do milagre. Deus faz isso. Aí o texto bíblico nos diz, olha que coisa linda. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E se você estiver utilizando uma versão atualizada, o termo ali é o eterno. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o eterno. Então, eu tenho a notícia de que um mortal morreu. Porque mortais morrem. Mas no dia em que Isaías tem o chamamento dele, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o que não morre. Eu vi o eterno. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é um contraste importante aqui entre o mortal e o eterno. Eu quero dizer para você que se o nosso ministério dependesse dos mortais, nós já tínhamos parado há muito tempo. Se o nosso ministério dependesse dos mortais, ele nem começaria. Se o nosso ministério dependesse dos mortais, Deus não teria marcado hoje a AD Alfa para o comissionamento ministerial de centenas de mulheres. Mas ele vai fazer hoje aqui, porque o nosso ministério não depende
depende dos mortais, mas depende daquele que é eterno. Agora eu gostaria que você se examinasse com prudência e com sinceridade. Você está deixando de viver inúmeras coisas no seu ministério por causa dos mortais, esquecendo daquele que é eterno. É porque fulano de tal disse que eu não levo jeito. Mas quem disse, o mortal ou o eterno? Mas fulano de tal não gosta da minha voz. Quem? O mortal ou o eterno? Fulano de tal diz que mulheres não podem pregar. Quem disse? O mortal ou o eterno? Alguém diz que com essa carinha que eu tenho de boneca, ninguém vai levar fé em mim. Quem disse? O mortal ou o eterno? Alguém falou que fora do padrão de beleza brasileiro eu não tenho espaço. Quem disse? O mortal ou o eterno? Alguém disse que falando baixinho ninguém vai querer me ouvir. Quem disse? O mortal ou o eterno? Alguém falou que gritando assim ninguém vai me dar atenção. Quem disse? O mortal ou o eterno? Os mortais morrem. Ah, o pastor está falando algo que é tão óbvio. Mas às vezes, né? É preciso chover no mar. Em torno dele. Isaías está vendo. Posicionavam-se os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Ele não estava sozinho. Ele não estava sozinho. Ele tinha anjos ao seu lado. Ele tinha anjos ao seu lado. Eu quero que você entenda que anjos, antes de mais nada, são mensageiros. A própria etimologia da palavra. Anjos são mensageiros. E no caso dos serafins, são mensageiros de fogo. Então Deus tem mensageiros de fogo ao lado dele. Isso me fascina. Porque eu estou no contexto do chamado do profeta Isaías. Deus vai levantar Isaías para ser o quê? Mensageiro. Mas ao lado de Deus, na visão, já estão os mensageiros. Eu quero falar especialmente às mulheres. Olhe para mim aqui. Nosso chamado não é fruto da necessidade divina. Deus não levanta uma mulher ou um homem porque não tem ninguém. Na cena do chamado, Isaías já vê que à direita Deus tem mensageiros de fogo, que à esquerda tem mensageiros de fogo. E que se ele só precisasse de um mensageiro de fogo, ele não chamava Isaías, ele mandava o mensageiro de fogo que estava ali. A questão é que Deus olhou e decidiu: eu quero usar Isaías. Nós não somos frutos de uma vacância. Nós não somos frutos de uma necessidade. Pelo amor de Deus, não elogie o ministério feminino dizendo essa bobagem. Quer elogiar o ministério feminino e fala essa asneira. Deus está usando as mulheres agora, porque os homens não querem nada. Você acha que nós somos tapa-buraco? Você acha que nós somos plano B? Pare de bobagem. Para começar, a forma que Deus usa um homem, o trabalhar de Deus na vida de um homem é insubstituível. Nenhuma mulher pode fazer o trabalho que um homem faz. Nenhuma mulher foi chamada para ocupar um lugar de homem. Deus não confiou autoridade masculina às mulheres. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E por que Deus está usando as mulheres? Porque Ele tem prazer em usar as mulheres. Por que Ele está usando os homens? Porque Ele tem prazer em usar os homens. Porque Ele tem prazer em usar as crianças. Porque Ele escolheu as crianças. E Ele usa cada pessoa como Ele quer. Porque Ele não usa por necessidade, Ele usa por prazer. Se fosse para ser só uma voz, Ele mandava um anjo. Se fosse para ser alguém que tivesse fogo apenas, Ele mandaria um anjo. Se fosse apenas alguém para representá-lo e repetir o que Ele diz, Ele chamaria um anjo. Mas Ele olhou para você, para você, para você, para você, para você, para você e decidiu: eu vou usar você. Nós não fomos chamadas por Deus para ser plano B. Nós fomos chamadas por Deus para atuar na dimensão do Espírito nesse tempo como mulheres, porque Deus usa mulheres como mulheres. Débora, mulher, profetiza. Deus usando mulher como mulher, que se veste como mulher, fala como mulher, pensa como mulher, anda como mulher e não quer se comportar como homem. Agora Deus usa homem como homem. Olhou Davi para Salomão e disse: meu filho, sê
homem, porque quando o homem se comporta como mulher, é um fracasso. Ser homem. Agora na casa de Naamã, não foi nem homem nem mulher, no sentido de gênero apenas, mas foi menina, porque tem coisa que só crente menino tem coragem de fazer. Olhe para mim, a audácia. Vê se uma pessoa fina, né, Nayane? Fina, vai olhar para a mulher de Naamã e vai dizer: teu marido tem lepra. E eu já descobri. Nunca. Mas a menina fala. A menina é menina. A menina pensa e fala. Pondera, mas fala porque tem coragem de falar. Chama a senhora e diz: se o meu Senhor fosse na terra de Israel, ele conheceria lá um profeta que o curaria desse problema de pele, dessa doença. Só que menina fala com todas as letras e chama a coisa do jeito que a coisa é. Se ele fosse na terra de Israel, conhecesse o profeta que tem lá, ele o restauraria da sua lepra. Graças a Deus pela multiforme ação de Deus revelada na igreja. Usa homem como homem, mulher como mulher, menina como menina. E ele está olhando os mensageiros de fogo. Quem está comigo, diga aleluia. E ele está lá na visão, olhando os mensageiros de fogo. E ele percebe que os mensageiros de fogo falam. E falam alto. Clamavam uns aos outros. Deus pode usar você falando baixinho. Não tem problema nenhum. Inclusive existem ouvidos que só vão ouvir a voz de quem fala baixo. Ok? Não há problema nenhum. Você só não pode cometer a ignorância de ao ouvir alguém falando um pouco mais alto, no comentário colocar: Deus não é surdo. Deus não é surdo. Mas se ele não suportasse barulho, os serafins falariam e não clamariam. Clamar é bradar em alta voz. Então, respira primeiro para comentar depois, senão fala coisa que não tem que falar. É verdade? E ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está cheia da sua glória. Isso aqui já aconteceu hoje, Nayane. Vou te citar de novo, que foi você quem fez isso aqui. A pastora Marjorie pregou. Então já aconteceu 3 vezes. Eu vou te explicar. Os mensageiros eleitos vão compor a cena do comissionamento do mensageiro, do pregador, do profeta. E eles, que estão ali naquela cena, emitem uma mensagem, uma lição para o profeta. Qual? A Bíblia textual narra assim: e alternando-se, clamavam. A King James atualizada. E, ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros. Então, a King James atualizada fala: clamavam uns aos outros. E a textual explica que esse clamor de um aos outros, na verdade, é uma alternância. Um anjo diz: santo. E o outro diz: santo. E o outro diz: santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Quem está na cena? Um profeta que Deus vai levantar. Quem está na cena? Um pregador que Deus vai levantar. Quem está na cena? Um ministro que Deus vai levantar em ministério. E o que ele está aprendendo na cena do comissionamento dele? Respira e olha para mim. Ele está aprendendo que em ministério não é a Helena Raquel com o microfone o tempo todo dizendo: santo, santo, santo. Que ministério, serviço espiritual, obriga maturidade para alternância. Um diz santo, o outro diz, o outro diz, o outro diz. Briga rindo com essa menina que está do seu lado e diga para ela: deixa eu também glorificar. Olha para mim. Uma conferência, um dia, uma sexta-feira, 3 pregadoras, para quê? Inclusive, pastora Cassiane faz o culto sozinha. Para que trouxe a gente?
Porque ministério é entender que não é só você, santo, 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 santo. Ela canta, ela prega, ela rege, ela recolhe a oferta, porque só ela serve. Santo, 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 santo. Se a conferência tem 2 horas, é 2 horas só ela pregando, porque eu não sou pregadora para pregar 50 minutos. Santo, santo, santo. Aí o céu abre a visão para mostrar para a igreja. Não funciona assim. Não existe monopólio no ministério. Um diz santo, o outro diz santo, o outro diz santo, aleluia. Dá uma olhada, vê se tem uma pastora do seu lado, uma esposa de pastor que está escondida aí. Na igreja dela, ela fala, ela ensina, ela prega. Jesus trouxe ela aqui hoje para dar uma sacudida nela. Olha para essa pastorinha linda e diz para ela: minha irmã, aceita a alternância. Tá feio, querida. Só você. Conferência na minha igreja, Deus me deu uma visão, pastor. Eu prego os 3 dias. Foi Deus. Que tal dar uma olhada na visão de Isaías? Para você entender que aquela que fala alto serve, aquela que fala baixo serve, aquela que pula serve, aquela que não pula serve, aquela que prega no Antigo Testamento, no Novo Testamento, prega parábola, prega mensagem textual, prega de 5 pontos, prega de 10 pontos. Deixa o céu se movimentar na terra. E fique esperta, porque exclusivismo é traço gritante de seita. É seita que não interage com as outras. É seita que não ouve as outras. É seita que não canta o que as outras cantam. Para! Igreja não, igreja é organismo vivo. É una, é plena. Um canta, outro canta. Um prega, outro prega. Um adora, o outro adora. Aleluia! Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Ao som das vozes de quem? Dos mensageiros. Porque os anjos são mensageiros. Então eu quero reiterar, eu quero recapitular, para que você entenda qual o caminho que nós estamos caminhando aqui. Que Deus está levantando um mensageiro, Deus está levantando um profeta, Deus está levantando um pregador. E a cena do comissionamento dele já é a primeira aula dele. Está ensinando a ele como funciona o universo dos mensageiros de Deus. Quando a voz do mensageiro é emitida, a Bíblia diz que os batentes das portas tremem e que o templo fica cheio de fumaça. Eu quero dizer 3 coisas sobre mensagem. Primeiro, mensagens alteram realidades. 2, mensagens preenchem espaços vazios. 3, a mensagem de um legítimo mensageiro é poderosa. Então, você percebe que quando eles falam, há uma alteração de realidade. Se você estava ligado na hora em que a pastora Nayane estava pregando, houve uma alteração de realidade espiritual aqui. Sim ou não? Sim. Porque a mensagem, ela altera a realidade. Enquanto nós estamos adorando com as canções, há uma realidade espiritual pulsante, presente, viva. Mas quando a palavra começa a ser pregada, há uma alteração de realidade. E quando eles pregam, o espaço se enche. Porque mensagens preenchem espaços. Nós estamos tentando preencher espaços com outras coisas. E tirando o espaço que preenche o espaço. Porque o que preenche espaços é a mensagem. Nós precisamos sair do universo apenas do lúdico. Sabe? Enquanto mulheres, nós gostamos e celebramos detalhes. É belo numa conferência, um espaço instagramável, um presente, um mimo. Mas se nós começarmos a entender que isso é tudo ou mais importante,
nós vamos ter mais espaços vazios do que preenchidos. Você imagina o que é você em uma sexta-feira à noite? Eu não estou dizendo isso para bajular, como eu disse a vocês, são 10 anos, eu vim em 9. Então, não é esse caminho que eu quero tomar um caminho de realidade, de exemplo. Uma sexta-feira à noite, 2 mensagens. Você entende o valor disso? Porque em alguns momentos tentam nos agradar tanto com o supérfluo que parece que estão subestimando a nossa espiritualidade e intelectualidade. É para mulher. Então tem que ter um monte de flu-flu e palavra nenhuma. Então você está muito mal informado sobre o universo das mulheres cristãs no Brasil. Nós amamos a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta lá em cima. Quem trouxe a Bíblia? Eu estou caminhando de princesa aqui. Quem trouxe? Levanta ela lá em cima e diga bem alto: nós amamos a Bíblia. Nós amamos 2 mensagens numa noite de sexta-feira. Nós amamos que à tarde também tenha tido uma mensagem. E amanhã de manhã vai ter mensagem de novo. Deus ainda não falou. O som que Isaías está ouvindo é unicamente dos mensageiros. E a voz dos mensageiros fazem as portas tremerem. A voz dos mensageiros deixa o templo cheio de fumaça. E isso é lindo. É lindo. Quando o templo se enche de fumaça. Preste atenção. Suponhamos que agora esse lugar se enchesse de fumaça. 2 fenômenos iam acontecer aqui. 2 fenômenos. O primeiro fenômeno seria: eu não seria vista. É verdade? Vocês iam ouvir a minha voz, vocês não me viriam, porque eu estaria escondida na fumaça. Mas existe uma outra coisa que também aconteceria. Eu não veria vocês. E isso para o exercício ministerial de alguém que Deus está chamando, centenas de mulheres aqui esta noite. Isso é muito especial. Primeiro eu quero dizer para você que Deus vai fazer uma coisa tão linda no seu ministério, que muitas vezes você não será vista. Eu estou dizendo que as suas debilidades vão desaparecer. Eu estou dizendo que o fator simpatia ou antipatia a você vai desaparecer. Os traços geracionais que você tem, do tipo: na minha família sempre se exerceu assim, de onde eu vim era assim. Essas coisas vão desaparecer na fumaça. E o que vai ser ouvido? A mensagem. Porque a mensagem é maior do que as minhas tradições. A mensagem é maior do que o meu contexto familiar de origem. A mensagem é maior do que o meu berço denominacional. A mensagem é maior do que o nível intelectual meu ou de qualquer outra pessoa. A mensagem é maior do que a nossa aparência. A mensagem é maior do que usamos ou não usamos. A mensagem soa enquanto o mensageiro desaparece num contexto de um ministério legítimo que Deus está levantando. Agora existe uma outra coisa fenomenal, qual? Os ouvintes desaparecem. Isso é lindo. Deixa eu explicar para você. Eu quero agora falar de experiência para você. Como alguém que tem pregado por alguns anos. Se eu começar a olhar para cada mulher que está aqui na frente e tentar adequar o que eu estou falando à aparência que elas têm, eu vou errar. Porque tem gente que tem cara de que está sofrendo. Tem gente que tem cara que está feliz. Tem gente que tem cara de que não está precisando de nada. A mensagem precisa ser entregue num ambiente onde os rostos desaparecem. Se você serve em ministério olhando pelas pessoas, você é impactado pela vontade delas, pela aparência delas, pela expectativa delas. Mas se você permite que o Deus da mensagem enfumace o lugar enquanto você está servindo em ministério infantil, discipulado, serviço cristão, escola bíblica, simpósio, onde Deus quiser te usar. Eu tenho dito às minhas alunas
que na verdade toda mulher foi chamada para pregar. Óbvio, todo homem, é que eu estou falando das mulheres. Toda mulher foi chamada para pregar. Não, pastor, eu não fui. Foi. Você só precisa descobrir qual é o seu púlpito. Nem todas receberam esse púlpito aqui. Você precisa descobrir qual é o seu. Tem um púlpito na sala com as crianças, no Kids. Tem um púlpito numa praça. Tem um púlpito na internet. Tem um púlpito num presídio. Tem um púlpito no seu condomínio falando a 10 meninas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem me dado a bênção de falar para milhares de pessoas. Mas pense na minha dificuldade em falar a uma pessoa. Eu olho para a pessoa olha para mim, eu digo, Jesus, salva ela sozinha, sem precisar que eu diga nada. Me dá até falta de ar. Mas quando eu vejo que não tem mais ninguém para Deus usar, eu olho, não tem ninguém não, Senhor. Eu tenho muita dificuldade com o evangelismo pessoal. Tem mulher aqui, que se sentar do lado de uma pessoa, numa sala de espera, ela começa no Gênesis, termina no Apocalipse, volta para Ageu, canta a glória da segunda casa e acabou. O seu púlpito é lá. O seu púlpito é lá. Você vai sair da conferência Amigas de Deus com uma lupa espiritual procurando o seu púlpito. Oh, glória! Agora que você já recebeu uma chacoalhada quando eu te disse que família é família, ministério é ministério, então agora você vai sair com a sua lupa dizendo, onde usará? Onde o Senhor me 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 usará? Aleluia! Então bradei eu. Quem? Isaías. Meu Deus. Estou vendo o anjo. Fumaça. Sumiu tudo. Tremeu tudo. Ai de mim. Eu não tenho salvação. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei. Contemplaram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha para cá. Reconhecimento da verdade e a declaração da verdade. Eu reconheço que não sou o suficiente, não sou adequada, não estou à altura e declaro isso. E o temor imediato revela ânsias de morte. Eu vou morrer. Quem sou eu para viver essas coisas? Eu vou morrer aqui, eu ousaria aplicar da seguinte forma. Eu não dou conta. Quem aqui já sentiu um chamamento de Deus, recebeu uma palavra profética, ou ouviu mensagens como essas de comissionamento, e olhou e disse assim, mas diante de quem eu sou, da minha personalidade, das minhas demandas, da minha família, eu tenho medo, eu acho que eu não dou conta. Todo mundo normal. É isso que Isaías está dizendo. Só que eu quero dizer para você que Deus, em alguns momentos, trabalha com pressa. Em que sentido se aplica esta pressa? Deus não vai deixar você desistir. Ele vai agir antes. Eu quero dizer para você que existem coisas que se Deus não agir imediatamente, nós vamos fazer bobagens. Não sou eu, não tenho tempo, não consigo, não estou preparada. Mas enquanto Isaías está construindo o discurso da desistência, o texto vai dizer assim, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer, imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava. Eu creio no ministério dos anjos servindo a igreja, porque herdaremos a salvação. Então eu direi esta noite no poder do Espírito e pela fé, os anjos estão aqui ministrando. E vou dizer outra coisa, as mulheres que Deus vai levantar em ministério hoje aqui, existe um anjo indo agora imediatamente na sua direção.
E eu vou dizer uma segunda coisa, ele vai levando uma mensagem, e essa mensagem é uma brasa de fogo, porque brasa também fala, é uma brasa de fogo tirada do altar com uma tenaz. Explica, eu vou lhe explicar. Existem momentos que nós não precisamos que Deus nos diga alguma coisa, mas precisamos ter uma experiência que derrube todas as nossas desculpas no chão. Tem fogo para te purificar. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Tem fogo para te purificar. Eu vou dizer a terceira vez. Tem fogo para te purificar. John Alvin diz o seguinte: o Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Esta cabeça viva não admite membros mortos. Eu vou repetir: o Senhor Jesus Cristo não leva para o céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Essa cabeça viva que é Cristo não admite membros mortos. Receba fogo de Deus na tua vida agora. A culpa não vai te dominar, o medo não vai te dominar. A purificação. Versículo 7. Vou pedir ajuda do tecladista. Com ela tocou a minha boca. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Se você puder, diga bem alto no 3, culpa removida. 1, 2, 3. Agora no 3 você vai dizer pecado perdoado. 1, 2, 3. Existe uma mensagem para aqueles que sairão para entregar uma mensagem. Eu vou repetir. Existe uma mensagem para aquelas que sairão para entregar uma mensagem. E a mensagem é: o fogo vai purificar. Eu removo culpa e perdoo o pecado. São duas coisas diferentes. Removo culpa e perdoo o pecado. Você vê que a culpa não é perdoada, a culpa é removida. Ela é retirada. Nesse caso nós estamos falando da culpa ilegítima. Existem 2 tipos de culpa e eu recomendo a você a leitura do livro Culpa e Graça. Existem 2 tipos de culpa. Existe a culpa legítima e a ilegítima. A culpa legítima é aquela que você sente diante de uma mensagem. A mensagem é pregada e você sente uma culpa legítima. Meu Deus, eu não estou fazendo isso. Eu não tenho agido assim. Isso é uma culpa legítima. Essa é perdoada. Essa é perdoada. Mas existe a culpa ilegítima, que é aquela que nasce de acusações infundadas, fruto da nossa humanidade caída, ou de uma ação do diabo para nos paralisar. Essa culpa não precisa ser perdoada porque não há culpa. Ela é uma ilusão. Ela precisa ser removida. Onde eu errei para o meu filho fazer o que está fazendo? Em lugar nenhum. Ele é apenas um ser independente, adulto, que está tomando as decisões que quer pelo tempo que Deus deixar. Essa culpa é legítima. Não posso pregar nunca mais sobre família, porque a minha família, sua família o quê? Eu não consegui resolver uma questão. Então as pessoas só pregam quando elas resolvem questões? Onde você leu isso? O nome disso é culpa ilegítima. Agora eu tenho me comportado mal no meu casamento, tenho me comportado mal na minha família, tenho me comportado mal com os meus filhos. Legítimo. Eu estou mudando hoje, eu confesso esse pecado hoje, eu não vou ser dominada por ele. Perdão. Agora é ilegítima. Você leva uma vida inteira pedindo a Cristo que perdoe, dizendo que não sente que foi perdoado, porque a culpa não existe. Mulheres em ministério, hoje, eu disse hoje, Deus está em Cristo, perdoando o pecado e removendo culpa. Eu vou repetir o que eu disse: Deus em Cristo está removendo culpa e perdoando o pecado. O aborto está sendo perdoado. O abuso é culpa removida. Ninguém é culpado
perdoado por ter sido abusado. O adultério está sendo perdoado. O abandono está tendo a culpa removida, porque ninguém pode ser culpado por ter sido abandonado. Em seguida ao quê? A culpa removida, ao pecado perdoado. Se você pode, diga: eu sou livre. A Laura pode ajudar? Você é livre. Eu não posso concluir essa mensagem sem parar aqui por alguns minutos. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Eu estou dizendo para mulheres arrependidas que aquele aborto foi perdoado. Eu estou dizendo para mulheres arrependidas que aquela traição foi perdoada, aquele roubo, aquela inveja, aquele rompante de orgulho, de soberba, o abandono que você conferiu a alguém por um tempo, por causa das suas próprias dificuldades emocionais e humanas, está sendo perdoado agora. Aquela mentira está sendo perdoada agora. E a culpa mentirosa e legítima que te aprisionou pelo mal que fizeram a você, ou coisas que você não pôde intervir, o Espírito remove agora. Se você puder, feche os seus olhos. Eu vou concluir a mensagem daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou ministrar o verso 8 e 9 para concluirmos. Mas nesse momento, há uma atmosfera de libertação e liberdade tomando esse lugar agora. Porque quando eu orar pelo seu comissionamento para o ministério, você não pode mais ter o peso da culpa. Você não pode mais ter a acusação do pecado. Você tem que entender que a culpa foi removida e o pecado foi perdoado por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, oh, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante as suas mãos e receba esta palavra agora. E esta é a mensagem que dele vimos e nos anunciamos: que Deus é luz e nele não existe treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém,
Porém, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue, abra sua boca e diga bem alto: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder, há poder. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Porém, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço cadeias quebrando. Em seguida, agora sim, em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava. Cadê os anjos? Sumiram. Mensageiros trazem a mensagem, mas o chamado, quem faz é Deus. Só isso pode justificar a nossa permanência diante de tantos desafios. Se fosse um mensageiro que tivesse me chamado, eu não estaria aqui. Se fosse um mensageiro que tivesse chamado você, na primeira pancada você parava. Mas quem chamou? Quem hei de enviar? Quem irá ir por nós? Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Eu estou chamando mulheres agora que querem dizer sim para o ministério hoje. Pastor, eu já estou servindo, já estou fazendo, estou voando, tem 10 anos, tem 15, tem 30. Não é você agora. Você pegou outras partes da mensagem e foi edificada. Eu estou chamando as fujonas. Estou chamando quem não entendia até hoje que precisava exercer um ministério servindo ao Senhor em uma área. Estou chamando quem já sabia, mas por causa dos mortais disse não ou peraí para o eterno. Estou chamando aquelas que fugiram várias vezes. Deus marcou a 10ª conferência Amigas de Deus
na AD Alfa para comissionar mulheres para o ministério. Não estou chamando para ser curada, não estou chamando para passar num concurso, nada disso. Estou chamando mulheres que estão dizendo sim para o ministério. O que é ministério, pastora? Serviço. Serviço espiritual. Deus vai encaixar você no lugar que Ele tem para você. E você não vai parar por causa dos mortais, porque quem está te chamando é o eterno. Ao que prontamente respondi. Pode vir, nem que pare no corredor, é comissionamento. Mas não vai ficar chato se encher lá na frente? Vai não, mano. O prédio foi feito para ser usado. Os pastores vão ficar felizes. Usa mesmo, mano. Ao que prontamente respondi. É o que você vai fazer agora. Não precisa mais dar desculpa, contar problema. Deus já sabe de tudo, você está ciente. Não precisa argumentar que lá tem gente que gosta de você, gente que não gosta. Se a gente precisar de unanimidade para servir, ninguém aqui serve. É óbvio que existem pessoas que sofrem uma resistência maior. Mas eu quero ousar dizer que resistências maiores revelam ministérios maiores. E que pessoas singulares provocam maior resistência. Quando Deus quer usar uma mulher, dentro de sua singularidade, há uma resistência maior. As pessoas clamam por xerox. As pessoas clamam por pessoas que correspondam a um padrão estabelecido anteriormente. E quando Deus levanta alguém dentro de uma singularidade, há uma resistência maior. Mas você precisa considerar que eles são mortais e que quem lhe chamou foi o eterno. Que voz vai te governar? Que voz vai te governar? Eu não canto. Mas se a pastora Cassiane e o pastor Jairo me disser que eu canto, eu acredito. Porque é a voz de especialista. Nós estamos ignorando a voz do especialista para ouvir os curiosos. Recebe a cura. Comece a declarar: eis-me aqui, envia-me a mim. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. As comissionadas estão aqui. Recebe a cura. Eis-me aqui. Recebe a unção. Envia-me a mim. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Você que está aqui à frente, você que está nas cadeiras, comece a dizer glória, a dizer aleluia. Adore a Deus com palavras espontâneas. Adore a Deus com palavras espontâneas. As palavras que fervem no teu coração tocante ao Rei. Agora, agora, agora. Isso. Santo é o Senhor Deus. Mulheres vão orar em línguas estranhas pela primeira vez hoje aqui. Digno de louvor, digno de louvor. Receba. Tu és santo. Línguas. É o Senhor Deus.
Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo. É o Senhor Deus poderoso. Eu disse para você encher a tua boca de palavras espontâneas para o Senhor. Mas agora, enquanto eu oro, eu vou lhe dizer: não fale em português mais. Abra a tua boca e comece a falar em línguas agora. Fale a língua que os demônios não falam. Fale a língua que os anjos não falam. Fale a língua que os religiosos não falam. Fala a língua que Jesus deu só para a igreja. Abraão não falou, Moisés não falou, Isaías não falou, Débora não falou, Ana não falou, Samuel não falou, mas as amigas de Deus vão falar agora. Abre a boca e começa a falar em línguas. Língua de fogo, língua de fogo, língua de fogo, língua de fogo agora, língua de fogo. Santo, 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 santo. Levanta essa mulher agora, Espírito Santo. Ela está dizendo: eis-me aqui. Ela está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Ela está dizendo sim. Ela está dizendo sim. O Senhor tem o sim dela esta noite. Se o Senhor tem o sim dela, o Senhor tem a vida dela. Ela está dizendo sim. Ela está dizendo sim. Ela está dizendo sim. E eu quero, no nome de Jesus, orar nesse momento pelo comissionamento dessa mulher. Ela vai, ela vai, ela vai. No poder do nome de Jesus, ela vai. A partir de hoje ela vai. Na unção do Espírito ela vai. Revestida de poder ela vai. Por causa da graça de Deus ela vai. Por causa do sangue da nova aliança, que fala melhor do que o sangue de Abel, ela vai. Ela vai. Ela vai. Ela vai. Eu oro e comissiono em nome de Jesus. Quando Isaías disse ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor respondeu para ele: vai e dize. Bíblia textual: anda e dizes. Deus está autorizando você nesta noite aqui na AD Alfa com 2 verbos: anda e fala. Anda e fala. Eu sei que esse lugar está cheio de pessoas aqui na frente agora, mas eu vou desafiar você a dar alguns passos agora no poder do Espírito. Vai, tenta dar um passinho para a direita, um passo para a esquerda. Anda e fala. Anda e fala. Anda e fala.